Olá, Regiane Simões, psicóloga. Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre o suicídio. É preciso falar sobre esse assunto. E nesse vídeo eu quero falar para você quais são os fatores de risco e os fatores de proteção em relação ao suicídio. Vamos começar com os fatores de risco. Quais os fatores que podem levar uma pessoa a cometer suicídio? Essa é uma pergunta que muita gente faz e que muita gente tem uma ideia às vezes errada, acha que esse ato deliberado contra a vida é simplesmente uma bobagem, foi uma fraqueza, mas não foi. Não justificando o ato em si, dizendo que é correto ou não é correto, não cabe julgarmos as intenções. Porém, é muito importante entender que as pessoas que cometem o suicídio, geralmente elas têm um histórico de fatores que influenciaram essa atitude. Alguns desses fatores são o abuso sexual, tanto na infância quanto na fase adulta, né, ou em qualquer momento da vida, o abuso sexual é um fator que rompe com o equilíbrio da pessoa. A questão de doenças incapacitantes ou doenças que são tidas pela sociedade como sem cura ou são sentenças de morte também podem levar a pessoa a cometer esse ato. Então é necessário ter um cuidado quando for comunicar esse tipo de doenças, porque a pessoa pode arrebentar ali o seu estado emocional e pode tomar uma atitude impulsiva, né? Doenças como o diagnóstico de câncer, AIDS, doenças, hoje a gente tem a questão de doenças que não tem vacina, não tem um tratamento adequado, então a pessoa se desespera, né, rompe com a realidade e acaba sendo impulsivo e tomando esse ato impulsivo. Nós temos também a questão da impulsividade e agressividade. Pessoas que têm essa personalidade impulsiva, né, agressiva, podem cometer esse ato, sim. Né, podem ser suscetíveis, é um fator de risco, a agressividade e impulsividade. O isolamento social, casos de suicídio dentro da própria família, tentativas prévias de dar cabo à própria vida, também é um fator de risco muito importante. As doenças mentais. Ah, por que as doenças mentais? Isso não existe. Muita gente nega a existência das doenças mentais. Negar a existência da doença mental é negar a sua própria mente. Se você tem uma mente que funciona o tempo todo, que processa seus pensamentos, é claro que ela pode se desgastar. Então, as doenças mentais, elas são um fato. E quais são as doenças mentais que estão mais associadas ao suicídio? A gente tem aí a depressão, transtorno de bipolaridade, quando tem os ataques maníacos ou impulsivos dentro desse transtorno, pode levar a pessoa a cometer esse ato. Transtornos de esquizofrenia, transtornos do humor. Então, isso pode impulsionar a pessoa a cometer o ato contra a própria vida. Além de tudo isso, a gente tem as perdas repentinas, às vezes é um luto que a pessoa vai viver e ela não esperava por isso, ela dependia daquela pessoa que se foi, ou foi muito forte para ela lidar com a morte, então ela decide dar fim à própria vida. As crises econômicas, mudança de status sociais, que sejam humilhantes, às vezes a pessoa tem um status social aqui, aí quebra a firma, entrou em falência, perdeu o emprego, perdeu o status que ele tinha dentro da sociedade, ele pode levar ele a cometer esse ato deliberado. Além disso, nós temos o uso de agrotóxicos, sim, de alguns agrotóxicos também pode levar a pessoa a cometer o suicídio. E traumas também, né? Traumas diversos, como agressões, situações humilhantes, situações de discriminação, situações de sofrimento emocional podem levar a pessoa a cometer o suicídio. É importante entender que todos nós temos fatores protetivos e alguns fatores de riscos para o suicídio. E sendo assim, a prevenção é sempre a melhor saída.
A prevenção, falar sobre, é sempre a melhor saída. E aumentar os fatores de proteção para diminuir o risco do suicídio. É o que nós vamos ver no próximo vídeo, quais são os fatores de proteção em relação ao suicídio. Se você gostou, compartilhe essa informação para que mais pessoas possam ouvir sobre esse assunto e possam saber lidar com esse assunto. Se precisar